Oi pessoal, e aí, tudo certo com vocês? Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Josué. A gente começa então a nossa primeira aula, já trazendo um pouco da nossa construção do conhecimento, sobre o que a gente pretende trabalhar, sobre como a gente vai trabalhar durante essas 2 semanas. Eu queria ter gravado essa aula ontem, mas eu não consegui. Eu preparei todos os slides, vocês podem perceber que eu subi alguns materiais que são o nosso material base para nossas aulas. Eu subi esses materiais lá no Moodle, mas eu não consegui gravar a aula ontem, pessoal, porque uma série de fatores, né? Então, a gente tem alguma dificuldade, o ambiente externo, vocês sabem como é, muitas vezes ele não é favorável para gravação e a gente tem que esperar para que seja favorável, então a gente acaba perdendo um pouquinho de tempo dentro dessa espera. Então, como eu tinha prometido, a gente vai gravar 2 aulas essa semana e aí a gente vai passar atividade que vai ser um questionário, um quiz que vocês vão responder para essa semana. Para a semana que vem a gente vai ter o estudo de caso e a gente vai ter o resumo simples para fechar a disciplina. A gente vai explicar ponto a ponto cada questão para que a gente possa construir a nossa avaliação, tá bom, pessoal? Então vamos lá. A nossa primeira aula a gente está falando sobre a teoria das finanças públicas, uma teoria muito importante dentro do desenvolvimento da administração pública, da gestão pública. Então eu pude conhecer vocês por meio da apresentação e eu vi que tem muita gente que já trabalha bastante tempo na administração pública, seja na esfera municipal, estadual, sejam nos órgãos de controle, sejam em diversas atividades. Eu fico muito feliz em poder estar compartilhando conhecimento com vocês, tá bom, pessoal? Então, prosseguindo aqui com a nossa atividade, a gente começa a falar um pouco brevemente da teoria das finanças públicas, essa teoria tão importante dentro da administração pública, dentro da gestão pública, uma teoria que eu trabalhei durante a minha dissertação, uma teoria bem interessante, que ela vai trazer justamente esse processo orçamentário, esse processo do equilíbrio orçamentário. Vamos pensar no porquê do público, para que do público, enfim. A gente vai discutindo essa dinâmica a partir da aula de hoje, tá bom? Aí eu já vi que teve alguns colegas que falaram: professor, explica essa atividade, explica aquilo. Tranquilo, pessoal. Eu vou tentar explicar um pouquinho hoje da nossa atividade já, mas também no nosso encontro presencial, a gente vai estar explicando, presencial não, perdão, gente, nosso encontro síncrono, a gente vai estar explicando um pouquinho mais para vocês, tá bom? Então, a gente passa aqui, a gente inicia nesse momento a nossa aula. Eu espero que vocês possam compreender o processo público dentro dessa dinâmica, dentro dessa proposta que a gente quer trazer, e para a gente também desenvolver um estudo bem interessante para que a gente venha de fato aprender, de fato coletar informações relevantes para a nossa atuação dentro da nossa atuação profissional, dentro da nossa atuação acadêmica. Pronto, pessoal, prosseguindo então aqui com a construção do conhecimento, a gente vai falar um pouco sobre o livro Finanças Públicas, Teoria e Prática no Brasil. Esse livro que é de autoria do professor Fábio Cambiaque e da professora Ana Cláudia Allen. Então eles trazem um pouco dessa discussão, ele tem várias edições, eu até subi uma edição com vocês, não é a edição atual, que é a de 2017, uma edição um pouco anterior, na verdade bem anterior, mas vai servir de base importante para a construção do conhecimento de vocês, entre outras coisas, tá? Então, os professores trazem na discussão do livro essa relação importantíssima, né, sobre aquela questão que quem nunca se sentiu insatisfeito com o serviço público, né? Eles começam trazendo, eles partem dessa insatisfação dos serviços públicos. E aí é uma discussão muito bem proposta pelos autores para
trazer essa discussão necessária sobre eficiência no serviço público. E aí é uma discussão muito forte lá na década de 90, quando a gente vem aquela proposta massiva de privatização. Então eu fiz recentemente uma revisão sistemática da literatura, e dentro dessa revisão a gente percebe que lá entre 90 e 2003 foi o período que teve uma forte aderência, seria a palavra correta, entre artigos que falassem sobre isso, que falem sobre a privatização, entre outras coisas. Hoje, na literatura mais recente, a gente percebe algo um pouco mais diferente, um pouco mais trazendo essa eficiência, mas não removendo a essência pública. Então, aí a gente vai lá, lembrando lá Thomas Hobbes, né, lá no Leviatã, que ele levanta aquela questão, ele coloca o governo, ele coloca o papel do governo como comparativo ao Leviatã, que é aquele monstro bíblico, né? E aí como se fosse um mal necessário. Então, não excluindo a essência pública, mas aprimorando, aumentando a sua essência, entre outras coisas. Então, hoje a gente percebe muito mais essa questão de indicadores. Então, por exemplo, dentro da educação, dentro da assistência social, que é a Seguridade Social, que vai assistência social, saúde, previdência social, a gente percebe muito mais essa essência de indicadores de eficiência. A gente vê, por exemplo, dentro da saúde pública, os indicadores do PQAVS, que é o Programa de Vigilância em Saúde, né? Que você vai trazer ali o mapeamento, monitoramento de dengue, doenças, enfim, uma série de questões relacionadas, e isso vai pontuando para o município, para o estado. Então eles são avaliados. Olha, se aquele agente de endemia, que é aquela pessoa que está lá indo na casa do cidadão, se ele está cumprindo a meta dele, então isso traz um benefício para o município. Dentro da atenção primária à saúde, por exemplo, que que é a antiga atenção básica, a gente percebe bem mais forte, né, a questão de indicadores de vacinação, indicadores de acompanhamento pelo agente comunitário de saúde, indicadores de cobertura, indicadores de serviço de saúde bucal, dentre tantos outros. E esses indicadores vão impactar no financeiro dos municípios. Então, percebe-se que vai se trabalhando dentro dessa estrutura, né? Os autores eles trazem essa dinâmica, partem de um ponto da ineficiência. A gente percebe que tem se trabalhado bastante hoje quando a gente fala em saúde pública, quando a gente fala em educação, quando a gente fala em assistência social, a gente fala sobre uma forte relação com indicadores. Então, os indicadores para a pessoa ter acesso àquele serviço do Bolsa Família, o filho precisa estar matriculado, vacinado, etc, etc. Isso vai trazendo aquela contrapartida pessoal para aquela pessoa, traz para o município, consequentemente, que vai diminuindo os indicadores de analfabetismo, de não vacinação, entre outros. Então, hoje a gente está, né, partindo de uma gestão para outra. Hoje se fala muito no APS do futuro, né, que vai ser a nova forma de avaliar a atenção primária em saúde. Então vamos esperar os próximos capítulos para ver como é que vai ser esse processo, como é que vai ser essa dinâmica, como é que ela pode ser executada, né? Então a gente tem o retorno das equipes multidisciplinares, entre tantas outras coisas, que vão trazer impactos também orçamentários. E aí a gente pergunta assim, poxa, Josué, olha como é complexo falar sobre o público. A gente está falando de algo que é intimamente ligado à contabilidade e administração, que é orçamento e finanças. Mas eu estou aqui para você que é psicólogo, para você que é assistente social, para você que é odontólogo, para você que é fisioterapeuta, para você que é do direito, para você que é de outras áreas, que está acompanhando a aula, você vai se enxergar, porque você vai perceber que o financiamento ele envolve todo esse processo. Então hoje, para financiar, para ter um financiamento dentro da esfera pública, você precisa cumprir indicadores. Esses indicadores vão ser levados em consideração questões diversas, como
o acompanhamento, entre outras coisas. E um indicador muito importante que eu gosto de trabalhar, que ele é um indicador importantíssimo dentro, que eu digo, eu costumo dizer nas reuniões que eu estou, que ele é um indicador muito forte, muito fortemente ligado à teoria das finanças públicas, que ele é um indicador, que ele é uma eficiência pura, que é aquele indicador relacionado à saúde pública, que é um indicador de redução de internação de causas sensíveis à atenção primária à saúde. Então, aquela pessoa que tem uma doença crônica, ela tem pressão alta, ela tem diabetes, ela é acompanhada pelo posto de saúde, como é que o teu posto de saúde consegue acompanhar essa pessoa a ponto de evitar que essa pessoa seja internada? Levando em consideração, a gente tem gente que é farmacêutico aqui também, eu vi lá na nossa apresentação, entre outras profissões. Então, quem é da área da saúde sabe quanto é que custa para manter um paciente internado, quanto é que custa a medicação, energia elétrica, a questão da estadia, né? Então, essa pessoa ela vai ocupar um espaço, ela vai precisar se alimentar. Então, a gente vai, para quem é do turismo também, para quem é da hotelaria, enfim, pensar sobre esse impacto e esses custos relacionados. Então, eu acho bem interessante trazer essa questão. Então, esse primeiro ponto, esse primeiro tópico dos autores, eles trazem essa fala muito importante sobre a existência dos bens públicos, os mercados, as falhas no mercado, quais são as falhas de informação, a questão relacionada ao desemprego, à inflação, e aí a gente vai concluir com essa questão importantíssima, a razão da existência do governo, por que existe um governo, qual é o sentido de haver um governo. E lembrando, na esfera pública, uma coisa muito importante dentro da teoria das finanças públicas é a gente pensar: hoje eu não tenho dinheiro no meu município para financiar a saúde, por exemplo. O Fundeb não. O Fundeb eu costumo dizer que ele é um pai, porque ele paga todas as contas, geralmente, da educação, mas a assistência social e a saúde não é tão fechado assim, né? Então, no caso da saúde, por exemplo, é tripartite. Então, o município ele tem que entrar com financiamento de no mínimo 15%. Então, a gente vai aprender a calcular isso também no decorrer da nossa disciplina. Então, o município ele precisa entrar com pelo menos financiamento de 15%. E eu te desafio agora a você ir lá no CIOPS, que o CIOPS é o Sistema de Informação Orçamentária de saúde. E você ir lá no CIOPS, SIOPS, vou até colocar o link depois para você aqui, e ver quanto é que teu município está contribuindo com saúde. Por exemplo, no caso do município que eu resido, a obrigação do município, de acordo com a Lei 141, é de 15% no mínimo. E com a emenda Constitucional 29 diz também que é 15%. Mas aqui no município que eu resido, pelo menos, no último exercício que eu olhei, foi 29%. O município está contribuindo com o dobro em saúde pública. Então, a saúde pública ela tem essa característica que geralmente ela não se paga. Ela, na verdade, é um dos maiores detratores do recurso público dos municípios, do Estado e até da União. Aí, para quem quiser consultar, quem não tiver consultado ainda, a Lei 141 de 2012, tá, gente? Que ela fala que o investimento mínimo é de 15% para os municípios. Tá bom, pessoal? Então, vamos prosseguindo. Vamos lá então, pessoal, prosseguindo com a nossa aula, a gente entra de fato para discorrer um pouco sobre a teoria das finanças públicas, que é um campo da economia que estuda como os governos arrecadam, e gastam os recursos financeiros para atingir os seus objetivos econômicos e sociais. Olha como esse texto é importante, pessoal. Então, é uma discussão muito pesada, é uma discussão muito séria dentro do sistema público, porque vamos pensar usando o raciocínio lógico. Como é que uma empresa ela aumenta, como é que ela maximiza os seus lucros? Ela tem que aumentar as vendas, né? Ela pode, na verdade, também cortar custos, etc. Mas como é que ela maximiza as suas receitas? Perdão.
maximizando as suas receitas, ela precisa aumentar as vendas. E como é que o governo vai maximizar a sua receita? Ele teria que ter mais arrecadação. Só que a arrecadação, consequentemente, é algo oneroso para nós, né? Então a gente começa a pensar dentro dessa proposta, a gente começa a pensar nessa proposta questões que têm se tornado um pouco pesadas para a gente atualmente. Por exemplo, quem tem mais de um vínculo empregatício, como eu, sabe como é a situação. Todo ano que eu vou fazer meu imposto de renda, eu tenho que pagar. E aí a gente já paga o imposto de renda, a gente já coleta mensalmente lá junto ao nosso empregador. E aí eu finalizo o ciclo do exercício social e aí eu tenho que pagar mais ainda. Então a gente se sente insatisfeito. E aí quem está, por exemplo, compra na AliExpress, na Shein, em outras lojas online, enfim, tá atualmente percebendo esse processo de taxação que ficou mais constante. Isso é oneroso para nós que somos contribuintes. Então, isso é desagradável, seria a palavra correta para o contribuinte. O contribuinte ele não fica feliz tendo que pagar a mais por um serviço. E aí, então, a teoria das finanças públicas ela vem justamente dentro dessa estrutura para trazer o equilíbrio entre o teu objetivo econômico e social. Então eu tenho um orçamento X. Como é que eu vou trabalhar esse orçamento? Porque se eu tiver que aumentar esse orçamento, eu preciso aumentar a arrecadação. É o que acontece, né? E a gente precisa... E quando há um aumento da arrecadação, quando há um aumento da tributação, dos tributos, sejam eles impostos, taxas, contribuições, etc., que é aquela política fiscal, né? Então a gente começa a ter, nós como sociedade, nós começamos a ter aquele pensamento, poxa, isso está errado, isso não está certo e tal, não sei o que, não é correto isso. Então é uma questão que a gente precisa, quando eu falo a gente, eu falo com vocês, nós como gestão pública, a gente precisa levar em consideração. A gente precisa levar em consideração justamente esse processo, essa satisfação ou insatisfação do usuário da informação, desse cidadão que se encontra insatisfeito com esse aumento desse processo de arrecadação. E aí, pessoal, a gente parte também para dizer que a teoria das finanças públicas ela abrange uma série de conceitos e princípios que orientam essas decisões política, fiscal, administração das finanças, governamentais, etc. Então, a teoria das finanças públicas ela está por trás de todo esse artifício da política fiscal. Então, a gente tem uma tributação hoje X. Como é que funciona? Então, eu sou professor de contabilidade tributária também. Então, aquele aluno que está tendo o primeiro contato com a contabilidade tributária, ele começa a demonstrar sua insatisfação, né? Então, a gente tem os tributos que vão incidir lá na compra. Tem um tributo que é a compra e venda, etc. Tem um tributo que ele vai sobre a tua renda ou sobre o teu lucro, se for uma empresa. E tem um tributo sobre a propriedade. E aí você compra, você já comprou, tributou, a propriedade está se tributando novamente, outro tributo e tal. Então tem-se essa questão muito forte. O Brasil é um país que tem uma carga tributária muito elevada. Eu concordo, gente, eu concordo que a nossa carga tributária é muito elevada. E aí a gente precisa trazer uma proposta, aí a teoria das finanças públicas traz uma proposta justamente de avaliação desse processo. E aí como é que a gente vai conversar, como é que a gente vai dialogar para que a gente não venha intensificar a pressão sobre o pequeno, sobre aquele usuário, sobre aquele pai de família, aquela mãe de família que está ali querendo apenas viver a sua vida. Ele está tendo que tributar lá, ele tributa na hora que ele compra, ele tributa na hora que ele vende, ele tributa sobre a posse, ele tributa sobre sua renda, e aí ele começa, meu Deus, e aí não tem fim, não tem fim. Então, a teoria das finanças públicas, ela tenta trazer um diálogo sobre esse processo.
Então, pessoal, para a gente discutir alguns pontos chaves da teoria das finanças públicas, vamos discutir alguns pontos chaves que são essenciais para a nossa compreensão, para o nosso diálogo, etc. O primeiro ponto chave é a arrecadação de receitas, né? Então, a teoria ela examina as várias fontes de receita do governo, incluindo impostos, taxas, empréstimos, e ela explora como os sistemas tributários são projetados para minimizar distorções econômicas, incentivar o crescimento e distribuir os encargos de maneira justa, né? Ah, professor, mas a gente não percebe essa distribuição de uma maneira justa. Não, isso aí é a teoria que quer trazer, tá, gente? A gente tem que adequar a nossa realidade. Muitas vezes a gente percebe, eu já tive até uma conversa prévia com alguns colegas, a gente percebe que essa distribuição ela não é tão justa muitas vezes, né? Eu estava discutindo até com uma colega, discutindo no bom sentido, né, o papel das emendas parlamentares, né? Eu discuti isso na minha dissertação. Então, as emendas parlamentares é ali você quer ter um item de financiamento, um item de custeio, de investimento, etc. E o município ele não tem muitas vezes esse suporte para ele não tem um suporte para arcar com esse bem, e ele vai até um ente lá, algum parlamentar, e aí tal, você faz essa emenda parlamentar, e eu discuto na minha dissertação, por exemplo, eu pego a região metropolitana de Santarém e eu vou mostrando numa série histórica de 5 anos que cada vez mais a região metropolitana de Santarém, o município está tendo que injetar dinheiro próprio, injetar dinheiro próprio, injetar dinheiro próprio para pagar as contas. E aí muito desse recurso que poderia vir do Ministério, vir da esfera da União, que às vezes ele é distribuído por meio de emenda parlamentar, e aí vai se ter essa discussão que vira um jogo de interesses, etc. Então, existe sim uma arrecadação de receitas, mas a distribuição dessas receitas muitas vezes não são da forma mais justa possível. E os gastos públicos? Alocação de recursos para programas, serviços, investimentos públicos é uma parte essencial da teoria das finanças públicas. Ela considera como os governos podem equilibrar as necessidades da sociedade e os recursos disponíveis, além de analisar os impactos econômicos e sociais dos gastos públicos. Então é muito importante, tá, gente? Olha, eu vejo muita gente criticar o SUS. Não é porque eu trabalho com o SUS, tá, gente? Eu sei que o SUS ele não é perfeito, eu sei que o SUS ele precisa ser aprimorado, e muito do que está errado não é o problema do programa, é o problema de quem está gerenciando o programa. E aí, por exemplo, a gente vê o caso da distribuição de insulina. Eu vejo a realidade de alguns municípios pequenos, então a distribuição de insulina ela tem sido efetiva dentro desses municípios. Muitas vezes esse município ele não tem como arcar, e aí o Estado ele vai trazendo aquela distribuição, é registrada aquela pessoa que ela é usuária, que ela tem que fazer o seu tratamento e tal, e é uma distribuição gratuita. A gente vê o papel da vigilância em saúde, da vigilância sanitária, por exemplo, também, que tem um papel essencial. E aí a gente começa a discutir o SUS dentro dos seus programas. Existem programas perfeitos que funcionam perfeitamente, existem aqueles que infelizmente não estão ainda completamente adequados, precisam melhorar, etc. Então, os gastos públicos, essa discussão. O que é eficiente, o que não é eficiente dentro do gasto público? O que precisa e o que não precisa? Então é uma discussão necessária. Vocês como gestores públicos, tem gente que olha, professor, eu tenho 20 anos de carreira, eu tenho 30 anos de carreira. Poxa, que bacana. Vamos discutir isso, vamos discutir eficiência no gasto público. E aí a gente passa para o próximo ponto-chave, que é a eficiência e a equidade. E a teoria ela busca encontrar esse equilíbrio entre a eficiência econômica e a equidade social. Poxa, eu quero gastar o mínimo possível, mas eu preciso trazer um benefício para a sociedade. Eu não posso simplesmente deixar de gastar com a sociedade e não trazer o bem-estar social. E aí a gente vai pensando naquela questão. Uma coisa que é muito forte, que é uma discussão muito pesada dentro da saúde pública, por exemplo, a judicialização dentro da saúde pública. Aquele remédio ele não é ofertado pelo SUS, então a pessoa judicializa, e aí aquele remédio ele vai ser comprado e tal, o SUS vai ter que dar o jeito dele de tal município, pá.
Esse é um processo que é uma discussão muito pesada, muitas vezes é uma discussão necessária. De um lado, olha, mas aí se todo mundo judicializar, vai desequilibrar o orçamento. Aí de outro, não, mas e aí, qual é o preço de uma vida? Uma vida tem um preço? Eu consigo mensurar uma vida? Ah, é só uma vida, tem que priorizar o bem-estar coletivo, mas e essa vida? Esse medicamento não vai fazer toda a diferença nessa vida? Então é uma discussão muito pesada, muito interessante. E aí eu levo vocês a questionarem, vocês que são do direito, vocês que são administradores, vocês que são contadores, vocês que são da psicologia, que são do serviço social, que são da pedagogia, que estão participando da aula hoje. Vamos pensar junto, vamos discutir junto esse processo. E aí o impacto, professor, é caro, mas é necessário. A judicialização ela é necessária se a pessoa não tem como comprar esse medicamento. E aí é uma discussão muito forte que vai partindo aí da teoria das finanças públicas. Olha lá, gente, vamos lá então, para a gente já estar quase concluindo. A nossa aula não vai levar tanto tempo assim hoje, tá? Eu vou fazer uma aula bem mais tranquila para a gente não se cansar tanto. Esse é o primeiro vídeo, a primeira videoaula, ela está baseada no livro lá de finanças públicas, que ele já está no nosso Moodle. Vocês podem ter acesso aí à biblioteca também, tá? Se vocês quiserem, podem ir à biblioteca da universidade que vocês vão encontrar esse livro. E aí vocês vão poder fazer a leitura. E eu estou fazendo apenas um resumo sobre a teoria das finanças públicas para que vocês possam ter essa memória para estudar, para nosso quiz, etc. Então, outro ponto-chave é a estabilização econômica. A política fiscal é frequentemente usada como ferramenta para estabilizar a economia. A teoria das finanças públicas explora como os governos podem usar políticas fiscais como cortes de imposto e aumento de gasto público para lidar com flutuações econômicas como recessões e inflação. Então, os governos têm esse papel importantíssimo na estabilização econômica. Um governo eficiente, ele consegue segurar uma grave recessão econômica, ele pode dar um apoio para a sua população diante de uma grave recessão econômica. Assim também, como um governo ineficiente, ele pode trazer impactos significativos para a sua população, né? Os déficits da dívida pública, que está relacionado ao déficit orçamentário, a dívida pública, que é um tópico importante, ele examina esses impactos econômicos de níveis crescentes da dívida, como as implantações para financiar déficits por meio de empréstimo, refinanciar, etc, etc, e bem mais para quem é da economia. Então, essa questão da dívida pública, do déficit da dívida pública, desses constantes empréstimos, dos impactos disso na nossa realidade econômica, fiscal, etc. As externalidades e bens públicos, então a gente vai pensar ali a teoria das finanças públicas, ela vai pensar sobre essa questão, sobre o que é externo, né? Esse processo externo, os bens públicos, a correção de algumas externalidades, que trata sobre preços de mercado, etc, etc, etc. Impactos que vão além do que a gente consegue controlar, além do que a gente consegue compreender. E aí a gente passa, por fim, para o federalismo fiscal. E o tópico ele vai trazer essas relações financeiras entre diferentes níveis de governo federal, governo estadual, local. Hoje a gente tem aí a proposta da reforma tributária, e uma das propostas da reforma tributária é a unificação dos impostos para evitar essa guerra fiscal que a gente tem hoje quanto ao ICMS, né? Então, cada região tem a sua alíquota do ICMS, e aí existe uma guerra fiscal para que, olha, aqui então para cá onde eu estou na região norte é menos atrativo ali. A gente aqui tem no Pará um ICMS 19%, né, gente, comparado à região sul e sudeste lá no 6,7%. A gente percebe como essa questão do federalismo é importante para avaliar como os estados, como a União, os estados e os municípios interagem entre si e como eles
guerreiam entre si, né, dentro dessa proposta e tal. Não sei ainda, a gente está avaliando, a gente pode até trazer uma discussão sobre a reforma tributária, qual é as impressões de vocês. Eu estou avaliando ainda, a gente tem alguns pontos positivos, alguns pontos de melhoria, a gente precisa trazer essa discussão necessária. Discutir a reforma tributária de um dia para o outro é prejudicial para nós, mas também permanecer no modelo tributário que a gente tem hoje diariamente já é prejudicial para nós, né? É chato, é complicado a gente ter essa discussão constante, tá? E aí, pessoal? E aí, galera, a gente finaliza aqui a nossa aula de hoje, uma aula bem proveitosa, creio eu. Acho que a gente tem muitas coisas importantes. Eu vou pedir para vocês comentarem as dúvidas de vocês no YouTube, tá, gente? Entra lá no canal do professor Josué, comenta lá, professor, estou com uma dúvida nisso, uma sugestão, alguma coisa que você acha que precisa melhorar. Pode comentar lá que a gente está sempre trazendo, a gente está sempre querendo aprimorar para trazer mais conhecimento para todos nós. Eu demorei também para gravar, gente, porque hoje é feriado aqui no Pará, tá? É a adesão do Pará. Hoje é o dia que se comemora, entre aspas, né, a adesão do Pará à República. O Pará foi o último estado do Brasil a aderir à República. Então, hoje é o feriado aqui no Pará de adesão do Pará. Eu já coloquei a atividade final lá no Moodle, que é a atividade relacionada ao nosso resumo simples. Uma colega perguntou, professor, como é que vai ser a metodologia, professor? E aí você vai fazer tudo como se fosse um projeto de pesquisa, tá? Então o que você pretende fazer? Eu quero fazer uma revisão sistemática da literatura. Eu vou entrar nas bases de dados, eu vou fazer uma bibliometria. Bibliometria é geralmente uma pesquisa quant. Você vai lá, olha, essa pesquisa ela pretende ser quantitativa, ela vai basear numa bibliometria, a gente vai contabilizar quantos artigos falaram sobre isso, sobre aquilo, tal. Então é bem assim, não precisa ser nada tão complexo, tá? Se você quer fazer algo mais quant também, eu quero fazer uma pesquisa, testar alguma teoria comportamental, você pode fazer. E aí você, como é que eu vou fazer para testar essa teoria? Eu vou passar um questionário, vou fazer um survey e tal. É isso que você vai descrever lá nesse resumo simples que você vai me entregar até o dia 28 de agosto, tá? Até sexta-feira eu vou lançar o quiz, que é baseado na aula de hoje, na próxima aula que eu vou gravar e nos textos básicos. Todos aqueles textos que está lá no nosso Moodle é texto base. Aí você vai com... São 10 questões, eu acho, aproximado. Eu já tenho fechado aqui. Eu fiz mais de 10, porque eu vou aproveitar algumas delas para a nossa avaliação final, tá? Inclusive, algumas delas, não todas, claro, vão ser aproveitadas no teu questionário final. Então, aproveita, estuda e tudo mais. E o quiz eu vou liberar ele sexta-feira agora, até sexta-feira, para vocês. Aí eu vou dar um prazinho para vocês fazerem, tá? Deixa até domingo, tá? Não se preocupem com isso não, com prazo. O professor entende, todos nós somos trabalhadores e tal. Eu entendo muito bem isso, tá? E aí o próximo atividade eu vou deixar até, quem sabe, sexta-feira. Eu coloquei lá no plano de ensino que era até dia 23, se eu não me engano, não recordo agora, mas eu dou um prazo a mais. E a próxima atividade é o quê? Eu vou passar o checklist, eu vou subir agora também o checklist. E aí o checklist está dizendo tudo, as leis e os pontos que vocês vão investigar. Eu vou gravar um vídeo também para mostrar, pegar uma prefeitura aleatória e vou gravando, mostrando para vocês. Vocês vão pegar uma prefeitura, a prefeitura está lançando as receitas e a despesa, tá, marca X ou não. Aí você vai pegar o checklist e vai distribuir 0 ou 1, perdão. Aí você vai somar a pontuação dessa prefeitura. No final você vai fazer um relatóriozinho. Qual foi as suas principais dificuldades no portal de transparência da prefeitura? Olha, eu não achei essa informação, não achei essa importante. Próxima aula que eu vou gravar, que ainda essa semana, a gente vai entrar mais em pontos financeiros. A gente vai falar sobre alguns limites, a gente vai falar sobre limites de gasto com pessoal, vamos falar sobre PPA, RREO, RGF, etc. Eu gravo ela amanhã, quarta, até quinta-feira no máximo eu gravo essa aula, tá, gente? Mas o material já tá todo no Moodle, o material base, tá? Vocês não tá faltando nada para esse quiz. O que falta é eu gravar a aula para ajudar vocês para fazer um resumo dessa aula, tá bom, pessoal? Um abraço. Beijo para vocês. Qualquer dúvida vocês podem contar comigo. Vou deixar aqui até meu contato de WhatsApp também. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, pode entrar em contato com o professor, tá bom, pessoal? Um abração.